Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Histórias e Jornadas Emocionantes. Não se esqueça de apertar o botão de gostei e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Essa é uma história ocorrida na Albânia. Uma mulher e seu filho estão fora da sua casa, após seu marido vender a propriedade sem avisar, para ir com sua amante e criar os filhos de outro homem, sendo que a vida devolveria tudo em dobro para esse homem. Fique com a gente e conheça essa história surpreendente. Tudo começou em uma universidade, onde dois jovens chamados Cristina e Fernando se conheceram através de amigos. Ambos pareciam se gostar muito e o amor foi fluindo como água de uma fonte. Cristina fazia o curso de farmácia e Fernando fazia medicina. Ambos eram estudantes dedicados e tinham grandes planos para o futuro. No mesmo curso de Fernando, ele tinha um amigo chamado William, que ele considerava um verdadeiro irmão. Sem imaginar que o destino iria colocar ambos de lados opostos. Cristina se formou primeiro e logo começou a trabalhar, e assim, foi ajudando a pagar a faculdade de Fernando, que dizia que agradeceria mais adiante e compensaria todo esse sacrifício. Anos depois, Fernando e Cristina sobem ao altar, se casam e como presente de casamento, Fernando comprou uma linda mansão com piscina e uma bela estrutura arquitetônica. Cristina dizia que queria uma casa menor por causa dos gastos que uma casa daquele tamanho tinha. Mas Fernando dizia que eles merecem o melhor e tinham o direito a isso. Fernando era um médico cirurgião muito requisitado e com muito empenho, acabou sendo contratado para trabalhar em um dos melhores hospitais da cidade. Um ano depois, Cristina engravidou, e o casal teve seu primeiro filho, que eles batizaram de Pedro. A criança era a alegria daquele casal, e eles pareciam se amar muito. Fernando prometeu que nada faltaria nem a seu filho e nem a sua esposa. Fernando começou a ganhar muitos títulos e honrarias com o seu trabalho, e era um cirurgião muito requisitado. Cristina, como uma ótima farmacêutica, não ficava atrás. E tudo continuou indo às mil maravilhas. Após 9 anos de relacionamento, Fernando começou a chegar tarde do trabalho e não parecia o mesmo, não conversava com sua esposa, e nem dava mais atenção a Pedro. Ele parecia distante e muito desligado. Cristina perguntou se estava tudo bem, e Fernando dizia que era o cansaço de tantas cirurgias, e que isso o esgotava. Um dia, quando Cristina estava passeando com seu filho, viu Fernando almoçando com uma bela mulher, com um corpo escultural. Cristina ficou congelada com a visão. Mas preferiu ficar em silêncio. Fernando chegou cansado ao fim do dia, e Cristina foi tentando acariciar seu marido. Porém Fernando dizia para deixar ele sossegado, porque teve muitas cirurgias e queria descansar. Então Cristina olha para ele, e diz: "Você quer descansar com uma desconhecida em um restaurante?" E Fernando nervoso retrucou: "Não diga bobagens. Eu não estava com ninguém." E Fernando se deitou na cama sem dizer um boa noite. No outro dia, Cristina foi até o hospital e perguntou se seu marido Fernando estava trabalhando. A recepcionista disse para Cristina que seu marido estava de férias e não estava no trabalho. Então Cristina concluiu que seu marido mentiu, e por isso ela notou um bronzeado em seu corpo, como se ele tivesse ido para uma praia. Novamente chegando do trabalho, Cristina confronta Fernando, e diz que ele não estava trabalhando, e sim que estava de férias, pois a recepcionista do hospital tinha confirmado isso. Fernando nervoso tenta acalmar a situação, mas Cristina e Fernando discutem muito. Acontece que Fernando estava saindo com uma jovem enfermeira, chamada Diana, uma bela mulher atraente, e era a moça que Cristina viu com seu marido no restaurante. Então Fernando assume o jogo, e diz que se apaixonou por outra e que não amava mais Cristina. Cristina fica espantada com a frieza de Fernando. Então Fernando decidiu que iria se separar de Cristina, e ficar com Diana, pois ela o fazia feliz, e tinha encontrado um novo sentido para a sua vida. E Cristina então pergunta: "E o nosso filho? Como ele fica nessa história?" E Fernando responde: "O nosso filho vai aprender a lidar com minha ausência, ele vai entender isso." Cristina pede para Fernando pelo menos se despedir de seu filho.
Fernando deixa a casa sem nem falar nada com seu filho. Ele estava obcecado por Diana, como se um impulso arrebatador tivesse tomado conta dele. Então, no outro dia, Fernando pede para Cristina assinar os papéis do divórcio, e Cristina, com a cabeça quente, assina, sem perceber que na verdade ela tinha assinado o contrato de venda da casa ao invés dos papéis do divórcio. Uma semana depois, quando Cristina chegou em casa, descobriu que Fernando vendeu a casa, e deixou as coisas dela e de seu filho na rua. Naquele momento William aparece para ajudar e dá amparo para a mãe e filho. O mundo de Cristina e do seu filho estava desabado. Com a ajuda de William, eles se mudaram para um pequeno apartamento. Enquanto isso, Fernando estava se divertindo com Diana e os filhos dela. Eles eram duas crianças mimadas e caprichosas, e Fernando gastava muito dinheiro com Diana e seus filhos. Em alguns dias depois, Pedro resolve visitar seu pai no hospital, mas Diana expulsa o menino dali, dizendo que Fernando era seu marido e seus filhos eram sua família agora. Fernando também aparece e grita com seu filho, mandando o garoto caçar seu rumo. Nesse momento, William, que trabalha no hospital, fica revoltado com Fernando e Diana, chamando os dois de monstros infiéis. Fernando diz para William não se meter e ficar fora desse assunto. William abraça Pedro e o leva para seu carro, e o menino agradece profundamente, com o rosto cheio de lágrimas. Aquilo fez William sentir pena e afeto pelo menino. William leva Pedro para o apartamento de Cristina, e conta toda a situação. Aquilo praticamente destroçou o coração de Pedro. Fernando gastava com Diana e seus filhos, um menino e uma menina, enquanto seu próprio filho era ignorado e deixado de lado. Em um dia, Pedro arde em febre. Cristina liga para seu ex-marido Fernando, para ele ver o seu filho. Fernando diz que sua especialidade é cirurgião e não farmacêutico, e desliga o telefone na cara de Cristina. Cristina então liga para William, e ele chega na casa de Cristina, atende o garoto, e receita alguns remédios que aliviam a febre. Cristina fica grata a William, e os dois têm um aperto de mão e um olhar amigável. Um tempo depois, William confronta Diana e Fernando, falando da maneira como foram frios com Pedro e da omissão de Fernando com seu próprio filho. Fernando diz que isso é um complô de todos, por causa da sua felicidade com Diana. William, sem segurar a língua, diz na cara de Fernando que Diana não passa de uma cínica e interesseira, e que ela e seus filhos serão o seu castigo e a sua derrota um dia. William fala que a felicidade de uns não se constrói sob a infelicidade dos outros. Fernando, irado, diz: Não ofende a Diana. Ela não tem culpa de nada. Ela me faz feliz, e isso que importa. E William, indignado, retruca: Pode ter certeza que você vai se arrepender um dia, Fernando, desde que deixou seu filho e sua mulher na rua e vendeu a casa sem aviso. Você criou um ranço muito forte e antipatia. Diana vai ser a cobra que vai morder seu calcanhar. E espere e verá. Nem que leve anos. Mas a vida vai cobrar com juros tudo o que fez com a Cristina e o Pedrozinho. Passado algum tempo, o casal infiel espera para pedir transferência, e como Fernando tinha muita habilidade como médico, não demorou para ele e Diana irem trabalhar no melhor hospital da região, que ficava do outro lado da cidade. Isso deixou Fernando próximo de pessoas poderosas e influentes, e longe dos invejosos que reprovavam sua relação com Diana e seus filhos. William ofereceu solidariedade a Cristina, e manteve a amizade. Já com Fernando, ele cortou sua amizade. Com o tempo, William começou a visitar Cristina e seu filho todos os dias. E isso acabou aproximando a farmacêutica divorciada e o médico pediatra. O que acabou fazendo Cristina ter sentimentos por William, e o mesmo parecia corresponder. A aproximação acaba se tornando um amor que nasce entre os dois. William diz que sente muito pelo que aconteceu, pois seu pai fez a mesma coisa com sua mãe, e ele sabe o que é ter um pai infiel. Por isso ele decidiu estudar para quebrar esse ciclo, e renegou seu pai durante muito tempo. Apenas no leito de morte que seu pai se arrependeu. E ele sabe que a traição e infidelidade apenas destrói a família. Cristina fica triste e com pena de William. A dor de ambos acabou unindo eles. Após 1 ano e 6 meses de relação,
William e Cristina se casam, e eles pareciam muito felizes, devotados e muito envolvidos. Pedro deixou de chamar William de tio e começou a chamá-lo de pai. O menino se sentia amado e viu William como seu pai de verdade. Não demorou para Cristina ficar grávida de William, e eles tiveram um filho que eles deram o nome de Felipe. William amava seu enteado e seu filho, para ele, os dois eram seus filhos, e Pedro amava William como se fosse seu verdadeiro pai. Agora Cristina tinha certeza que encontrou o verdadeiro amor de sua vida. William amava Cristina incondicionalmente, e educou seus filhos como iguais. Com o passar dos anos, Felipe completou 17 anos. Eles comemoram o aniversário de Felipe e a sua união conjugal. Pedro seguiu os passos de seu padrasto e se tornou um médico pediatra como ele. Também conseguiu ganhar prêmios e nomeação graças aos sacrifícios de William e sua mãe para com ele. William criou um verdadeiro homem e Felipe também estava seguindo seus passos para se tornar médico, mas em outra área. Fernando continuou exercendo seu ofício de médico cirurgião, sendo um médico influente e muito respeitado. Seus enteados estudavam no exterior, e Diana gastava todo o seu dinheiro. Enquanto isso, Pedro era um estudante brilhante com ótimos dons na medicina, e Felipe também não ficava atrás. Já os enteados de Fernando eram desinteressados, rebeldes, caprichosos e não gostavam de estudar, e só gastavam o dinheiro de Fernando, que satisfazia todos os caprichos destes jovens rebeldes, e eram constantemente reprovados na universidade estrangeira onde estudavam. Mas logo as coisas iriam mudar, pois um escândalo envolvendo Fernando acaba vindo à tona. Fernando comete um grave erro médico em uma cirurgia, que acabou resultando na morte de um paciente. Isso acabou com a vida de Fernando, pois a família do paciente que era muito rica e influente, e abriram um processo contra Fernando, e ganharam a causa. Isso destruiu a carreira de Fernando, seus bens foram confiscados. O Conselho de Ética e Medicina cassou sua licença para trabalhar naquela ou qualquer cidade. Fernando estava perdido como um rato no labirinto. Ele tentou pedir ajuda a seus enteados, e eles viraram as caras. Diana logo tratou de abandoná-lo, e se foi com seus filhos. Fernando agora estava sozinho e na rua, totalmente desacreditado e devastado. Fernando viu sua vida toda indo por água abaixo, as contas estavam atrasadas por falta de pagamento, e tudo desmoronou. Naquele momento ele sentiu falta de Cristina e Pedro, então decidiu procurar por eles para pedir seu perdão e tentar reerguer sua família, acreditando que Cristina ainda o amasse e estivesse esperando por ele. Mas Fernando logo iria se arrepender disso. Ao chegar depois de mais de 17 anos de ausência, Fernando descobriu que Cristina tinha recuperado a casa. Pedro, Cristina, William e Felipe estavam em um momento família quando alguém bateu na porta. Felipe se oferece para abrir a porta, e vê que era um homem com um triste rosto que estava batendo. Fernando, ao ver o estranho jovem atendendo a porta, já diz em um tom irritado: Eu gostaria de saber de Cristina. A dona desta casa se encontra? E Felipe responde: Sim. Ela mora aqui. Ela é minha mãe. Fernando fica espantado com o que acabou de ouvir. Aquilo deixou Fernando no chão e ele ficou profundamente chateado. Foi somente nesse momento que Felipe percebeu que o rapaz era Fernando, o ex de sua mãe. Então Felipe fala na cara de Fernando: Então você é o canalha do ex-marido da minha mãe, que trocou ela e meu irmão para criar os filhos de uma amante e deixou eles na rua? E vejo que o senhor está bem miserável. Minha mãe, o meu pai e o meu irmão me falaram a respeito do senhor. Que covarde, mentiroso e infiel. Nesse momento, Fernando grita de tristeza, e William, Pedro e Cristina vão à frente da casa para ver a situação. E Fernando, vendo seu filho, se emociona e tenta se aproximar dele. Pedro reconhece seu pai, mas finge que não o conhece, e não quer ouvir o que Fernando tem a dizer. Pedro não vai o perdoar, não importa o que ele diga. Afinal, Fernando ficou 17 anos ausente em sua vida. Fernando tentou pedir perdão de 1000 maneiras, mas sem solução, e ficou surpreso ao saber que aquele que era considerado seu melhor amigo, agora era o marido de sua ex-esposa. Fernando então perguntou a Cristina: Cristina, como pôde fazer isso?
Eu pensava que me amava, e justo agora iria reunir nossa família e você se casa e me trai. E você, William? Desde quando começou a dormir com a minha mulher? E Cristina retruca: Você acha que sou como essas mulheres tolas, que ficam esperando ex até voltar? Não é. Não te traí e nem nada disso. Você que trocou a mim e a seu próprio filho por uma amante e seus filhos. Eu segui em frente, e Deus me deu a oportunidade de ser feliz de novo. William é o homem da minha vida. E você é uma página virada. Fernando chora muito e se sente humilhado, tentando sensibilizar seu filho e sua esposa. Ele se vira para Pedro e diz: Filho, eu te dei a vida. A própria vida já está me castigando por tudo que fiz, já estou pagando por tudo que fiz a vocês, e quero recuperar vocês dois. Diana e seus filhos eram uns interesseiros, e só agora descobri isso. Vocês não podem me abandonar. Eu só tenho vocês dois. Cristina olha com pena para Fernando e fala: Siga seu caminho, e não apareça mais aqui. Estamos divorciados e não tenho mais nada para falar com você. Você me fez assinar os papéis do divórcio para ficar com a sua amante e seus filhos bastardos. Vendeu a casa sem me consultar, e deixou minhas coisas na rua. Mas eu até te agradeço por ter saído da minha vida. Agora posso ser feliz com um homem de verdade. Agora viva a sua vida, e deixe eu viver a minha com os homens da minha vida. Meu marido William e meus filhos Pedro e Felipe. Depois que Cristina proferiu essas palavras, os 4 entraram e fecharam a porta na cara de Fernando. Fernando chorou muito. Estava na rua, com seu registro profissional cassado, e abandonado por Diana e seus filhos, e agora descobriu que sua ex-esposa havia se casado com seu melhor amigo, e teve um filho com ele. Além disso, seu próprio filho negava, agora ele estava sentindo na pele que a vida estava devolvendo tudo para ele. Com o passar dos dias, Fernando insistiu para ter a ajuda de seu filho. Devido à insistência, Pedro decidiu dar a Fernando um emprego de faxineiro no hospital onde trabalhava, para obter sustento e se manter por conta própria, com a condição de não se aproximar dele nem de sua mãe. Pois agora eram eles que não queriam saber de nada dele. Fernando se arrependeu amargamente de ter se deixado levar por uma aventura que resultou na sua ruína, e lembrou das palavras de William no dia que discutiram quando expulsou Pedro de seu escritório. Fernando, que era um médico prestigiado e conhecido, agora não passava de um faxineiro amparado por caridade de seu filho Pedro. Pedro cumprimentava e tratava muito bem a todos os faxineiros e serventes. Menos Fernando, que ele nem sequer dava um bom dia. O arrependimento veio tarde demais. Tempos depois, Pedro casou-se e teve um filho, que deu o nome de William em homenagem a seu padrasto e pai de coração. Já Fernando, terminou o resto de sua vida como faxineiro, e apenas pôde contemplar de longe a felicidade de seu filho, e ver seu neto chamando o outro de avô. William e Cristina estavam firmes e fortes no seu amor e com seus filhos. E Fernando sozinho, apenas na companhia dos outros serventes do hospital, sem poder se aproximar de Pedro e Cristina, e muito menos de seu neto. Ele estava sozinho, abandonado e ignorado por todos que fizeram parte da sua vida, e lamentando o tempo perdido. Ninguém sai deste mundo sem antes receber toda a sua conta e pagar a sua fatura. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Tudo o que fizermos de bom ou ruim, terá um retorno merecido e justo. E assim se encerra a história de Fernando. O que você achou das atitudes de Fernando? Deixe nos comentários. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, deixe o seu gostei e se inscreva no canal, para não perder nenhum vídeo. Até a próxima!